Boa tarde, relatores, assessores da CONEP e internautas. Nós estamos inaugurando um ciclo de atualização de temáticas de interesse da análise ética em pesquisa. É uma atividade que vai se estender até o final do ano, por ocasião das reuniões ordinárias da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Inaugurando, nós selecionamos como tema a resolução do CNS número 580 de 2018, que orienta, né, as pesquisas estratégicas de interesse para o SUS. Tenho muita alegria de convidar a nossa colega relatora, doutora Maria Mercedes, que é a nossa convidada para fazer esta apresentação. Então, os internautas podem mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas questões por ocasião da apresentação, e a CONEP se debruçará sobre esses temas apresentados para responder posteriormente. Então, boa sorte, boa apresentação, professora. Obrigada. Boa tarde a todos, então. Nosso tema é apresentar essa resolução, então, que é recente dentro do nosso sistema CEP-CONEP, foi aprovada em julho de 2018, então nós estamos aos poucos incorporando as suas orientações dentro das nossas avaliações éticas. Pode passar. Então, o primeiro aspecto é lembrando que essa resolução ela estava prevista no escopo da resolução 466. Era uma das resoluções que nós já tivemos, então, a aprovação, o seu desencadeamento da resolução 506 da acreditação, depois a 510 das pesquisas em ciências humanas e sociais, e essa das pesquisas, né, que tratam de interesse estratégico para o SUS, que então se tornou uma resolução específica com esse número da 580. Próxima. Lembrando, então, a cronologia, né? Então, desde 2013, nós tivemos a constituição de um grupo de trabalho na CONEP, que organizou os primeiros pontos dessa resolução, que foi apresentada em 2014 no INCEP, recebeu contribuições, tivemos uma grande discussão. Isso depois também foi incorporado numa nova minuta, apresentada novamente no INCEP, no Encontro Nacional de Comitês de Ética em Pesquisa, em 2015, e a partir daí nós tivemos uma nova rodada de reuniões que procurou aperfeiçoar alguns aspectos dessa resolução. Então, em 2016, reuniões com vários comitês de ética em pesquisa de instituições vinculadas ao CEPES, né, ao SUS, desculpa, reuniões com o CONAS e o CONASENS, que são as instâncias que organizam secretários municipais de saúde e estaduais de saúde, e também dentro do próprio Ministério da Saúde, já que nós temos dentro do Ministério diversas secretarias que realizam essa parte de fomento à pesquisa, né? Então, também ouvimos essas instâncias do Ministério. Finalmente, né, tivemos a submissão de uma consulta pública à sociedade, de 17 de julho a 15 de agosto de 2017. Após essa consulta pública, uma revisão, né, com as contribuições, e foi apresentada essa minuta à plenária da CONEP, e depois levada ao Conselho Nacional de Saúde em março de 2018, que aprovou, então, essa resolução. Ela finalmente foi homologada pelo Ministro da Saúde, publicada no Diário Oficial, em julho de 2018. Então, esse histórico também demonstra o quanto esse processo teve uma construção, né, tanto interna dentro da CONEP, quanto com essas instâncias envolvendo outros segmentos da sociedade. A consulta à população, só resgatando alguns dados, tivemos essa participação de 314 pessoas, tanto participantes do sistema CEP-CONEP quanto alguns de fora, e as contribuições foram, na maior parte das vezes, assim, contribuições positivas, concordando, algumas sugestões,
e que foram, então, incorporadas à minuta, né, que resultou, então, nessa formatação com que ela foi aprovada. Próximo. Finalmente, então, vamos começar a entrar no assunto da resolução. Que aspectos nos levaram, então, foram importantes para que a gente elaborasse essa resolução? Iniciamos analisando na própria resolução 466 alguns itens que estavam vinculados a pesquisas no Sistema Único de Saúde e que não estavam assim claramente definidos, causando muitas vezes dúvidas, né, para os pesquisadores e para os próprios CEPs. Então, por exemplo, ali a prioridade nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades do SUS, precisávamos definir esses termos, os prazos que seriam estabelecidos em norma operacional, nas atribuições da CONEP, o que seria o termo cooperação com o governo brasileiro. Próximo. Também um termo que aparece no item 9.8, que é copatrocínio do governo brasileiro. O caráter de urgência e tramitação especial, como é que seria definido essa forma de tramitação, e também quem pode solicitar que uma pesquisa tenha essa tramitação especial. Esses, então, foram alguns dos pontos iniciais da nossa discussão para a resolução, reconhecendo que a gente tinha que definir primeiro o que esses termos significavam. Adiante. Também buscamos a referência que tem na norma operacional 1 de 2013, que já colocava que as pesquisas com coordenação e ou patrocínio originados fora do Brasil deveriam ter esse documento, né, explicitá-los por meio de uma anuência oficial emitida pelo gestor federal de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde, que é uma instância dentro do Ministério da Saúde. Então, reunimos todas essas informações para poder também incorporar dentro da nossa norma. Então, reforçando, esses temas, esses itens teriam que estar definidos, né? E pensamos também em fluxos e formas de tramitação desses projetos. Próximo. Além disso, um aspecto que não está contemplado nesses primeiros pontos é que, como a experiência que nós temos de vários locais onde instâncias do SUS, onde se também realizam pesquisas, é esse ponto que é a situação de pesquisa em locais onde se realizam atividades assistenciais de atenção à saúde. Então, esse foi um ponto muito importante que nenhuma das nossas normas destaca, que é diferenciar pesquisa e as atividades de atenção à saúde. Então, nossa preocupação foi também incorporar esses aspectos na resolução. Também estabelecer essa necessidade da anuência da instituição coparticipante, que é um termo de anuência institucional, que de alguma forma, às vezes informalmente, se reconhece, e os CEPs já utilizavam esse instrumento, mas não havia nenhuma definição clara nas nossas normas. Então, a ideia foi incorporar isso com um documento e defini-lo. E também a preocupação que a gente identificou de que nas instituições vinculadas ao SUS se tivesse o acompanhamento institucional, seja em relação aos recursos humanos, financeiros, infraestrutura, né, os serviços, e que o dirigente institucional estivesse com essa ciência do que estava acontecendo nessas instituições. Então, tivemos como desafios, né, compatibilizar essas definições e termos com os outros GTs que estavam acontecendo para as outras resoluções. Então, o nosso sistema tem normativas que conversassem entre si, harmonizando esses conceitos, estabelecendo fluxos de tramitação que fossem compatíveis também com as outras novas resoluções e com o que se tem de estrutura na plataforma Brasil, e incorporar os elementos, então, dessas outras instâncias fora do sistema, as outras associações, né, como as consultas que a gente teve junto aos encontros e a própria consulta pública. Adiante. Como documentos de referência, lembrando sempre, né, a Lei 8080, com as definições do Sistema Único de Saúde, a Lei 8.042 também, trazendo complementações sobre essas questões,
E uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, que havia sido também recentemente atualizada, que é essa resolução 553, de agosto de 2017, que fala sobre a Carta dos Direitos e Deveres da Pessoa Usuária da Saúde, que também cita algumas questões relacionadas à pesquisa que nós achamos importante considerar como referência. Próximo. Pode clicar. Então, nessa resolução, como eu comentei, ela realmente refere que toda pessoa tem direito, em tempo hábil, né, ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para a garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. Lembrando que as pessoas que utilizam, então, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde vêm com essa intenção de buscar a sua assistência para a saúde. E que essa pessoa, né, esse usuário, deve ter esse atendimento de forma ética e humanizada. Próximo. Nessa resolução, também já se destaca que a pessoa usuária da saúde tem direito à não participação em pesquisa que envolva ou não o tratamento experimental, sem que tenha garantias claras da sua liberdade de escolha e, no caso de recusa ou participar ou continuar na pesquisa, não poderá sofrer constrangimentos, punições ou sanções pelo serviço de saúde. Então, trazendo também a responsabilidade do serviço de saúde em compreender o que é uma assistência, uma atividade de assistência e o que é uma atividade da pesquisa. Próximo. Aqui também, continuando nessa normativa, né, ela ressalta que o dirigente do serviço cuide dos aspectos éticos da pesquisa e estabeleça mecanismos para garantir a decisão livre e esclarecida da pessoa. Nós achamos que é muito importante lembrar esse aspecto, porque os gestores devem se preocupar com os processos que acontecem dentro da instituição para que o participante da pesquisa não se sinta constrangido nem, de alguma forma, impedido de fazer a sua escolha de forma autônoma. O pesquisador também deve garantir, acompanhar e manter a integridade da saúde dos participantes, assegurando-lhe os benefícios dos resultados encontrados e que a pessoa assine o termo de consentimento livre e esclarecido, como é, né, já prática dentro do sistema CEP-CONEP. Adiante. Então, passando agora diretamente para os aspectos da Resolução 580, com todos esses aportes, né, que eu comentei, foi que nós chegamos à estrutura da resolução. Próximo. Essa resolução, então, ela está dividida, tem 4 capítulos, são 15 artigos. A primeira parte tem termos e definições, no artigo 1º. Depois nós trabalhamos as especificidades éticas das pesquisas com seres humanos no SUS, então artigo 2 a 10. E o capítulo 3, as pesquisas estratégicas para o SUS, artigos 11 e 12. Capítulo 4, as pesquisas com cooperação ou copatrocínio do governo brasileiro, artigo 13, e disposições finais. Aqui é bem importante a gente destacar que o capítulo 2º das especificidades éticas, ele se aplica a quaisquer instituições de saúde que estejam vinculadas ao Sistema Único, ao SUS. São indicações ou ponderações mais gerais, né, aplicáveis a diversas situações de pesquisa nesses ambientes. Já os capítulos 13 e 4 se referem especificamente a pesquisas que são oriundas do Ministério da Saúde. Isso precisa ficar claro para que a gente compreenda depois as questões de tramitação. Próximo. Pode passar. Então, essa resolução apresenta 17 termos, sendo que 12 são novos termos, um é descrito na 466 e tem uma complementação, e outros são 4 termos que já estavam presentes em outras resoluções e são mantidos. Adiante. Então, brevemente, eu só vou comentar assim, os termos novos. Acervo se refere a quando existe a consulta de documentos, né, em formato físico ou eletrônico que pode ser utilizado como fonte de pesquisa. Então, é o caso, por exemplo, dos dados de assistência em saúde, de algum serviço que se vá buscar informações. A definição de atenção à saúde como todas as ações e serviços de saúde articulados com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
O dirigente da instituição coparticipante, e aí eu vou fazer só um parênteses para lembrar, nós temos, né, as definições trazidas pela Resolução 466 de instituição participante, proponente da pesquisa, né, que é aquela instituição onde o pesquisador principal responsável está vinculado, e instituição coparticipante da pesquisa, onde qualquer outra atividade, parte da pesquisa se realiza. Nós também vemos nas nossas nomenclaturas, né, de sistema CEP-CONEP, instituição participante da pesquisa, que é quando nós temos um estudo multicêntrico uma instituição que é parceira, né, que está realizando parte daquele estudo usando o mesmo desenho experimental. Então, alguns desses pontos não estavam claros e a nossa intenção na resolução foi definir com mais precisão esses aspectos. Então, nós vamos ter dirigente da instituição coparticipante, dirigente da instituição participante da pesquisa e depois dirigente da instituição proponente da pesquisa. Como aqui é apresentado por ordem alfabética, né, então eu só fiz esse esclarecimento. É o responsável legal pela instituição, pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada, no qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve, ou pessoa por ele delegada. Isso para a instituição coparticipante. A instituição participante o dirigente é aquele responsável legal pela instituição, pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada, que participa de um estudo multicêntrico e onde o projeto de pesquisa é conduzido de acordo com um protocolo único, tá? E com o pesquisador responsável no centro. Adiante. O dirigente da instituição proponente da pesquisa, tá? Como eu comentei, é aquele responsável legal pela instituição ao qual o pesquisador responsável está vinculado ou pessoa por ele delegada. A instituição coparticipante da pesquisa, essa definição foi um pouco modificada em relação ao que estava na 466, porque se incluiu a organização pública ou privada legitimamente constituída e habilitada, na qual algumas das fases ou etapas da pesquisa se desenvolvem, sem necessariamente ter a presença, a indicação de um pesquisador responsável na instituição. E aí depois as outras definições, né, que são semelhantes, pode passar de instituição participante da pesquisa, instituição proponente da pesquisa. A definição de instituição integrante do SUS é uma definição que inclui, então, todos os itens descritos na Lei 8080 e refere, então, que são órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Aqui também vão estar incluídas, né, as instituições públicas, federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados e equipamentos de saúde. E também a iniciativa privada poderá estar participando no SUS de forma complementar. Tá? Então, assim, essas definições estão todas na resolução, acho que a gente pode depois, né, vocês podem com mais atenção dar uma... Material biológico humano, já mantido das outras, da resolução 411. 411. Próximo. A pesquisa de interesse estratégico para o SUS, que então era uma das questões assim, marcantes dentro dessa resolução. A definição são os protocolos que contribuem para a saúde pública, justiça, redução das desigualdades sociais e das dependências tecnológicas, bem como emergências em saúde pública, encaminhados à apreciação da CONEP, mediante solicitação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Então, é isso que eu quero dizer. Somente são, dentro dessa definição, as pesquisas estratégicas para o SUS, aquelas que forem encaminhadas pela SECRETI, essa secretaria, dentro do Ministério da Saúde, essa tramitação. O pesquisador e o pesquisador responsável são definições que já estavam em outras resoluções. O Sistema Único de Saúde, a definição também que traz da Constituição e da legislação. Pode passar. E aqui o termo de anuência institucional, que é um aspecto diferencial também, porque é um documento que não estava ainda definido nas nossas normas. É o documento que vai dar a concordância, a anuência à realização da pesquisa na instituição,
mas o que a gente diz? Que ele deve descrever as atividades que serão desenvolvidas. Não é simplesmente o documento que o gestor pode dizer assim, não, concordo com a pesquisa que vai ser do fulano de tal tipo. Ele tem que ter um pouco mais de informação para poder verificar se aquilo realmente é factível, é viável, ele está de acordo com aquelas atividades que serão desenvolvidas, que podem, inclusive, usar recursos institucionais, né? Então, ele tem que estar ciente. E sendo, então, assinada pelo dirigente institucional ou pessoa por ele delegada, com a identificação do cargo, função e a respectiva assinatura. O trabalhador da saúde, que é o funcionário, e aí aquelas diferentes categorias possíveis, né, de vínculos funcionais, empregados públicos, estatutários, seletistas, terceirizados, entre outros, das instituições integrantes do SUS que estejam em exercício das suas funções profissionais. E o usuário da saúde, que é aquela pessoa que vai ter acesso aos bens e serviços do SUS, né, para prevenção das doenças, promoção, tratamento e recuperação da sua saúde. Próximo. Então vamos entrar agora no capítulo 2, que vai tratar efetivamente, como eu disse, dessas questões mais gerais das pesquisas em seres humanos e instituições do SUS e que procura lidar com esses aspectos da relação entre a pesquisa e a assistência em saúde. Então, as pesquisas realizadas em instituições integrantes do SUS devem atender aos preceitos éticos e de responsabilidade do serviço público e do interesse social, não devendo ser confundidas com as atividades de atenção à saúde. Tá? Então, essa primeira observação são de caráter mais geral, mas às vezes a gente vê que em muitos locais, né, não fica clara essa diferença. Então, o artigo 3º, a utilização para fins de pesquisa de acervo ou material biológico humano resultante da atividade de atenção à saúde só poderá ser realizada com devida apreciação e aprovação ética do sistema CEP-CONEP. Aqui se refere justamente à questão da utilização, né, desses dados que às vezes são gerados no sistema de saúde, né, que também tem ou envolve, por exemplo, informações pessoais, né, dados que podem ter alguma sensibilidade e que, portanto, eles devem ser também avaliados pelo sistema CEP-CONEP. Além, é claro, do material biológico humano que possa estar armazenado ou exames, imagens relacionados. Próximo. Artigo 4º. É dever do pesquisador responsável, pessoa por ele delegada, da equipe de pesquisa, explicitar no processo de obtenção do consentimento ao participante da pesquisa, recrutado em serviço de saúde, vinculado ao SUS, esse usuário do serviço de saúde, a diferença entre o procedimento de pesquisa e o atendimento de rotina do serviço. A preocupação que se tem é que, ao chegar uma pessoa, né, no serviço de saúde que vá contatar aquele usuário, que seja perfeitamente claro para ele que aquela atividade de pesquisa é uma atividade, né, diferenciada do tratamento que ele vai estar estar tendo naquele local e que ele pode e deve ter condições de autonomamente dizer se quer ou não participar. Então, no parágrafo único se enfatiza também essa questão de que o atendimento ao usuário não deverá ser prejudicado, independentemente da sua decisão de participar ou não da pesquisa, e essa garantia deve estar explícita no processo de consentimento e no TCLE, no termo de consentimento, quando for o caso. Próximo. Os procedimentos, no artigo 5º, os procedimentos de pesquisa não deverão interferir na rotina dos serviços de assistência à saúde, a não ser quando a finalidade do estudo justificar e for expressamente autorizado pelo dirigente da instituição. Então, esse aspecto é muito importante para dizer que uma atividade da pesquisa não deve estar interferindo no serviço, na rotina daquele serviço de saúde, né? E se acontecer alguma situação em que isso se justifique, é justamente, né, o dirigente da instituição que deve estar ciente e autorizar a realização dessa atividade. Da mesma forma, se aqui no artigo 6º se explicita, né, que a pesquisa realizada em instituição integrante do SUS não deverá interferir nas atividades profissionais dos trabalhadores no serviço, exceto quando justificada a necessidade, e somente poderá ser executada quando devidamente autorizada pelo dirigente da instituição. Essa é a preocupação de que muitas vezes as pesquisas podem
solicitar ou depender da participação dos profissionais, né, de saúde da instituição, do local, e com isso acontecer, né, uma interferência nas suas atividades. A pesquisa delega atribuições que não são das atividades profissionais usuais daquelas pessoas. Então, esse é um cuidado que o pesquisador tem que ter, e os CEPs também podem considerar essas questões na sua avaliação da pesquisa. Próximo. Artigo 7º. A pesquisa que incluir trabalhadores de saúde como participantes deverá respeitar os preceitos administrativos e legais da instituição, sem prejuízo das suas atividades institucionais. É aquela situação que a gente tem, às vezes, né, de uma pesquisa que vai ter como participantes esses próprios trabalhadores da área da saúde, naquele local naquele serviço, uma unidade de saúde, um determinado hospital, e requer a participação dessas pessoas interferindo nas atividades que elas têm que exercer. Então, esses aspectos têm que ser ponderados, esclarecidos também, né, pelo pesquisador. No artigo 8º, a importância, né, que a gente já tem desde nossas normativas éticas, de que o projeto deve apresentar orçamento conforme as normas que estiverem vigentes. O artigo 9º é o dever do pesquisador divulgar os resultados da pesquisa tanto para os participantes quanto para as instituições onde os dados foram coletados ao término do estudo. É a questão da preocupação com o retorno da pesquisa, né, e aquele compromisso de que haja, né, essa informação tanto para os participantes como para as instituições que são envolvidas nisso. Próximo. O artigo 10, finalmente, ele explicita aspectos da apreciação ética, né, nos serviços integrantes ao SUS, dizendo que se houver um CEP nessa instituição, ele deve ser incluído, né, como o caso de instituição co-participante, e deve ser o participante da pesquisa, sem que isso prejudique o fluxo que já é definido de tramitação. Tá? Se não existir esse CEP, segue a tramitação normal, como definido pela CONEP. No caso, parágrafo 1º, no caso da realização do estudo em instituição que esteja enquadrada como participante ou co-participante na pesquisa, tem que ter o termo de anuência institucional, né, e que vai compor o conjunto de documentos a ser incluído quando da submissão da pesquisa. Parágrafo 2º, no caso das pesquisas com utilização de acervo da instituição, o pesquisador deve informar os procedimentos que serão adotados para garantir sigilo, privacidade e confidencialidade dos dados do participante da pesquisa. Então, são aspectos a serem, né, pensados e apresentados pelo pesquisador quando fizer a submissão do seu projeto. Próximo. Agora nós vamos entrar naqueles aspectos que se referem, então, aos projetos de pesquisa considerados, né, estratégicos para o SUS, e aqui o SUS pensado através do seu gestor em instância nacional. Então, pelo Ministério da Saúde. Próximo. Então, juntando aquelas questões que eu tinha falado, das definições iniciais lá, que vinham da 466, né? Então, o artigo 11 vai contemplar algumas dessas questões. As pesquisas consideradas de interesse estratégico para o SUS pelo Ministério da Saúde serão encaminhadas para apreciação inicial na CONEP, tramitação inicial na CONEP, né, considerando a CONEP como um CEP do Ministério da Saúde. Tá? E poderão ainda ter uma tramitação em caráter especial e de urgência. Parágrafo 1º. O Ministério da Saúde vai definirá quais os protocolos de pesquisa que deverão ser priorizados mediante uma justificativa consubstanciada para a tramitação de urgência na CONEP. Se houver uma situação que precisa dessa tramitação diferenciada, tem que haver uma justificativa. Tá? Parágrafo 2º, tramitarão em caráter de urgência os protocolos de pesquisa que respondam a, por exemplo, emergências em saúde pública, né, ou que venham subsidiar a implementação de políticas, ações, programas e serviços de saúde, de modo a responder tempestivamente a questões de interesse público na área da saúde. Parágrafo 3º, a solicitação do Ministério da Saúde para urgência e tramitação especial na CONEP será efetuada por meio de documento específico para cada projeto que venha a ser submetido, né, e que seja encaminhado
encaminhamento do secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Então, aqui se esclarece, porque às vezes a gente tem muito essas dúvidas, né, de que projetos estratégicos para o SUS acaba sendo uma nomenclatura utilizada em vários tipos de situações. Para a tramitação de projetos no sistema CEP-CONEP, de acordo com a resolução 580, então está definido que serão apenas aquelas pesquisas que vêm do Ministério da Saúde com esse documento específico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e que então vão tramitar de forma inicial na CONEP. Próximo. O artigo 12, né, são os projetos considerados então como pesquisas estratégicas encaminhados pelo Ministério da Saúde com caráter de urgência para essa tramitação especial na CONEP. Como é que vai acontecer isso? Vão ter a sua primeira avaliação em até 10 dias úteis, com a apreciação de pelo menos 5 membros titulares, sendo um desses membros da coordenação da CONEP. Tá? Essa é uma maneira de, então, também deixar claro como seria esse processo de tramitação especial, o prazo e quem faria essa avaliação. Então, até 10 dias úteis, com pelo menos 5 membros da CONEP, sendo um da coordenação. Próximo. O capítulo 4 vai tratar das pesquisas com cooperação ou copatrocínio do governo brasileiro. Lembrando novamente que aqui se trata de pesquisas que são oriundas do Ministério da Saúde, né, e se aplicam a essas situações. Próximo. Então, aqui também está esclarecido, né, o artigo 13, para a tramitação dos projetos de pesquisa com cooperação ou copatrocínio do governo brasileiro, né, conforme aqueles itens que são da Resolução 466, são aquelas pesquisas que têm que ter anexado o documento de encaminhamento do secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, que vai dizer, não, essa é uma pesquisa que tem o quê? Cooperação do governo brasileiro, ou que tem copatrocínio do governo brasileiro. Tá? E vai ter que ter uma carta específica por projeto para cada uma dessas tramitações. O parágrafo único nesses casos, por que a importância desse item aqui? Porque muitas vezes, né, essa justificativa que está expressa na 466 prescinde de que um projeto faça a tramitação que era no seu CEP institucional e por ser daquelas áreas temáticas que levam à avaliação também pela CONEP, né, o projeto também teria que ter uma apreciação no nível da CONEP. Com essa documentação, se prescinde da tramitação no nível da CONEP. Tá? Então, nesses casos, a apreciação será realizada somente pelo CEP da instituição proponente e das participantes, se houverem, né, se for o caso, sem necessidade de tramitação na CONEP. Então, como é uma situação que, de alguma forma, mostra uma diferencial na tramitação, ela tem que ter um documento específico que comprove que é uma situação de cooperação com o patrocínio do governo brasileiro. E aí nós passamos, né, no artigo 14, que se aplicam as demais normas éticas vigentes, quando não houver prejuízo disposto nessa resolução, e entrando em vigor após a publicação. Próximo. Então, após esse descritivo, né, mais assim para introduzir aqueles que não tinham conhecimento dessa resolução, os pontos importantes, queria comentar um pouquinho mais sobre as contribuições que essa resolução pode trazer, né, nas instituições do SUS. Próximo. O primeiro aspecto que eu acho importante destacar é essa primeira vez que a gente apresenta no sistema CEP-CONEP de forma clara esse questionamento, esse tensionamento entre as atividades de pesquisa e as atividades que acontecem de assistência no serviço de saúde. Então, são coisas que, às vezes, não são devidamente avaliadas com atenção, nem pelo CEP, nem pelo pesquisador, e, às vezes, nem pelo usuário, que possa ter a sua condição, às vezes, de autonomia, de percepção daquela situação de pesquisa ser diferente da sua situação de assistência à saúde. Pode mostrar, destaca, né, situações potenciais também de conflito de interesse entre aquele servidor, entre o pesquisador que é servidor. Então, situações que às vezes não ficam claras, e que eu acho que aqui o objetivo é começar a trazer esses eventuais conflitos que possam existir. Vamos reforçar também a necessidade de esclarecimento desse participante, porque ele, usualmente, quem está no serviço de saúde está numa situação, às vezes, mais sensível, mais vulnerável, né?
e pode, então, também ter um aspecto maior assim, de entendimento sobre o que é aquela proposição de pesquisa ou o que isso pode afetar a sua decisão. Define também um certo cuidado que a gente possa ter agora, né, ou avançar nesse cuidado com acesso a informações e dados do participante. Quer dizer, informações que são geradas em um ambiente que não é de pesquisa, são dados administrativos, são dados de serviço, são dados de vigilância epidemiológica, mas que agora vão ter um uso de pesquisa. Só que eles podem representar acesso a informações importantes pessoais, né, daquela pessoa, que então nós vamos ter que avaliar como é que foi o consentimento, como é que são os cuidados em relação à confidencialidade dessa informação. E também a definição do termo de anuência institucional como um documento formal dentro do sistema e tornando mais claras quais as informações que devem estar constando nesse documento. Próximo. Então, em questão à análise ética, né, o que isso repercute, por exemplo, para o nosso trabalho como membros relatores de SEB? O que nós podemos trabalhar nessas questões, né? Então, lembrando, né, que o processo de obtenção do consentimento já está descrito na Resolução 466, né? Então, nós, na maioria das vezes, os CEPs se detalham na questão do documento, né, no caso do termo de consentimento. E vejo a necessidade que, com a resolução, que a gente se preocupe mais com o processo. Como é que essas pessoas que estão nesse ambiente de unidade de saúde, de serviço de saúde, de hospital, como é que eles vão ser abordados, como é que o pesquisador vai chegar a pedir essa informação, às vezes, né, sobre uma situação da sua doença ou da sua sensação no ambiente de serviço de saúde, no seu atendimento, na sua relação com os profissionais de saúde. Eu acho que a resolução permite que a gente avance a estender a nossa preocupação ética na necessidade de pedir que o pesquisador explicite, às vezes, detalhe mais como é esse processo de obtenção do consentimento, para que ele justamente possa chegar respeitando, né, a dignidade desse participante que está numa situação, às vezes, bastante frágil. Próximo. Essa questão da exigência do termo de anuência institucional, acho que também ela repercute. Muitos vão dizer assim, mas a minha instituição, no meu local de trabalho, o gestor é inacessível, ele não sabe como é, a gente pede para o chefe do departamento ou o chefe da unidade, mas, de certa forma, como está colocado ali naquela resolução que fala sobre a Carta dos Direitos e Deveres dos Usuários, é responsabilidade também do gestor começar a estabelecer esse fluxo, sabe, de responsabilidade dentro da instituição, de saber quem que vai ser o responsável por assinar as autorizações. É um processo, né? Vejo como um aspecto que torna, avança nessa questão de que os gestores também se envolvam, né, nas pesquisas e entendam a sua responsabilidade quando concordam com a realização de uma pesquisa na sua instituição. Próximo. Também nessa mesma linha, né, uma das questões que repercute é termos mais clareza que as pesquisas com os trabalhadores da saúde, né, como sendo participantes da pesquisa, não podem, não devem interferir na sua atividade profissional. Eu não posso fechar uma unidade de saúde para fazer um grupo focal com os profissionais de saúde, né? Então, tem que ver o horário, como é que vai ser feito, como é que isso implica no serviço, se há a possibilidade de fazer numa condição que não altere o atendimento ao usuário, né? Essas questões que talvez antes não estivessem muito claras. As pesquisas que utilizam informações pessoais que deverão assegurar a garantia dos preceitos éticos, então também esse cuidado na instituição, que se tenha mecanismos de dar o acesso a algumas informações no quais aquela instituição é a fiel depositária de dados, né? Esses dados foram gerados por um fim que não era de pesquisa e a instituição tem responsabilidade sobre isso. A preocupação que a gente possa ter em deixar claro no processo de obtenção do consentimento de que o participante entenda a diferença entre a ação da pesquisa e a ação de assistência à saúde, né? Que ele possa, então, ter clareza, saber como responder, saber que ele não pode ter seu atendimento prejudicado, né?
E também que as pesquisas devem ter seu orçamento discriminado e não devem onerar o SUS, né, com procedimentos extras, aqueles necessários ao atendimento ao paciente. Essa é uma questão que já está também na norma operacional, mas a gente sempre reforça, né, como uma preocupação geral assim, das pesquisas. Próximo. Então, era isso. Acho que, assim, de uma maneira geral, né, trazendo os questionamentos e algumas das possíveis implicações que a gente possa ter na aplicação da resolução e, certamente, a gente ainda vai ter bastante questões que possam advir das nossas práticas e das experiências dos CEPs e dos relatores e dos pesquisadores. A ideia é que a gente possa ter cada vez mais assim, uma implementação do uso da resolução no cotidiano dos CEPs. Era isso, muito obrigada.